Você falou que as pessoas não percebem o quanto elas estão fadigadas, cansadas e que isso tem diretamente uma ligação com o nosso meio ambiente. Explica um pouquinho mais sobre isso, porque daí, às vezes, a minha dúvida é a dúvida do outro coleguinha que está lá do outro lado. Perfeito. Vamos lá, gente. Bom, para quem não sabe, nós somos bicho. Então eu gosto de sempre começar assim, tipo, a gente é animal, é uma espécie vertebrada, é uma espécie mamífera, vertebrada, primata. Então a gente, assim como outros animais, interage com o meio que a gente está e recebe, além de estímulos contínuos desse ambiente, a gente recebe uma série de sinais, de fatores que afetam diretamente a gente. Então, se está de noite, por exemplo, nós, enquanto animais diurnos, recebemos sinais para que a gente comece a desacelerar nosso processo, começar a ficar com sono e descansar. Isso é uma coisinha que todo mundo percebe, todo mundo sabe, mas é só um exemplo de como que o ambiente afeta a gente. Quando está muito calor, por exemplo, a gente fica mais fraco, a gente cansa para respirar, a gente cansa para fazer atividades básicas. Se estiver muito frio, a gente tem dificuldade de fazer várias atividades, a movimentação se torna mais difícil porque tudo consome muito mais energia. Se chove muito, a gente fica recluso. Se ficar muito tempo sem chover e o ar fica seco, a gente fica com dificuldade de respirar. Então, o tempo inteiro, a forma como a gente age é influenciada pelo ambiente. E a gente está pensando que somos uma espécie que depende de um bando de fatores aí para continuar bem, assim. A gente precisa beber água com regularidade, a gente precisa que o ar esteja úmido, que o sol não esteja muito quente, que a gente consiga circular pelos espaços, a gente é um bicho terrestre, né? Variedade na alimentação. Isso, uma variedade de alimentação, uma alimentação contínua. A gente é um animal que se estressa muito fácil, porque a gente tem um sistema de segurança, assim, que toda hora fica alerta, e se ficar muito alerta dá ansiedade, né? Aquela coisa toda. E aí, se a gente passa por uma alteração climática não esperada pelo organismo, ele vai ficar em estado de alerta o tempo inteiro, tentando entender o que está acontecendo. Acho que eu vou dar um exemplo mais próximo. Em agosto, eu estava dando aula, eu lembro disso. Na mesma semana, choveu, fez muito frio, fez muito sol, e a diferença entre a segunda e a sexta-feira foram quase 20 graus de temperatura média. Então, que a gente começa a semana, é uma semana muito fria e termina uma semana entrando em uma onda de calor. Naquela semana, muitas pessoas faltaram, por exemplo, na escola. E aí tinha dúvida, nossa, por que as pessoas estão faltando? Elas não estão faltando porque deu vontade, mas porque o corpo nosso cansa. Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está pifando. Então essa alteração climática, essa variabilidade contínua do clima, essa inconstância do clima, faz com que a nossa capacidade de resposta, nossa adaptabilidade não esteja rolando assim. Então a gente está o tempo inteiro se adaptando, está cansando a gente. E não sei se todo mundo passa por isso, mas eu vejo isso nos meus alunos, eu vejo isso nos meus amigos, eu vejo isso em mim. Esse ano, excepcionalmente, foi um ano cansado. Foi um ano muito cansado. Não foi um ano cansativo, foi um ano cansado. A gente vai nos lugares e a gente percebe como as pessoas estão cansadas. Às vezes elas dormem cansadas e acordam cansadas. E isso não é normal.